Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que você estará vendo esse vídeo, mas seja você abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês da parte do Senhor. Ela se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, e eu vou estar fazendo menção do primeiro, do segundo e do terceiro versículo, que nos diz assim. Ele vai falar acerca de Acabe e a vinha de Nabote. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se parecer bem aos teus olhos, eu dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Guarda-me, ó Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Aleluia. Amado, essa palavra que o Senhor me deu, Ele também me deu um título para ela, que é o seguinte: Satanás quer roubar a sua herança. Satanás quer roubar a nossa herança. A primeira coisa que nós temos que entender: o que é uma herança? Quem tem direito à herança? Primeiro, você só herda algo de alguém que já morreu. Ninguém herda nada de ninguém em vida, a não ser que a pessoa queira, passar. Mas aí é doar, nem uma doação. Mas herança mesmo, legalmente falando, como nós sabemos, herança você só herda depois que o dono titular daquela propriedade, daquele bem, seja um colar, seja um brinco, seja um carro, seja uma residência ou um terreno, ou uma ação, uma ação numa empresa, Você só recebe, você só toma posse, você só tem direito depois que aquele dono, aquele titular, ele morre. Aí você, o herdeiro, recebe, toma posse. E toda a herança, ela recebida, aleluia, por um filho, é legitimamente legal e ninguém pode tomá-la. Uma herança recebida legitimamente por um filho legal, legitimizado, reconhecido, ninguém pode tomar. E nessa vida, todos nós, pouco ou muito, nós herdamos algo de alguém. Talvez você tenha herdado uma casa, uma bicicleta, uma moto, uma fazenda. Ou talvez você não herdou nenhum bem material, mas herdou valores. Talvez você hoje fale: nossa, eu sou assim. Eu sou honesto, eu honro com meus compromissos, eu honro com minha palavra, porque foi algo que meu pai me ensinou. São valores que você herdou, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, de alguém você herdou. Mas espiritualmente falando, também não é diferente. Hoje eu e você, quando nós aceitamos, ser chamados de filhos de Deus, quando nós aceitamos o chamado da salvação, aceitamos o convite da salvação e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós recebemos algo da parte do Senhor. Nós possuímos algo da parte do Senhor. Primeiro, quando nós aceitamos o chamado da salvação, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós tornamos herdeiros da salvação garantida por Ele lá na cruz do Calvário. Primeira coisa, e a mais importante de todas,
nós herdamos a salvação. É direito nosso, conquistado, garantido por Jesus Cristo lá na cruz. Outrora, lá no passado, o direito de estarmos com o Senhor, o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus, o direito de termos uma vida diária, um relacionamento diário com o Senhor. Adão e Eva não foram a intenção deles, mas eles negociaram com Satanás, com aquela serpente. Assim como Acabe fez uma proposta para Nabote de dar-lhe uma vinha melhor, ou se parecer bem aos olhos de Nabote, dar o valor daquela vinha em dinheiro, ele o faria. Assim também foi a serpente lá no Éden, com Eva. Eva tinha tudo que ela queria. Eva tinha um encontro com o Senhor todos os dias. Eva tinha todas as árvores frutíferas à sua disposição. Eva não tinha escassez de nada. Muito pelo contrário, ela tinha abundância, fartura de tudo. Mas a serpente veio com uma proposta que lhe parecia melhor do que a que ela tinha. O que ela tinha era mais do que o suficiente. Mas a serpente veio com uma conversa e a convenceu de que ela poderia ter algo a mais, melhor, do que o que ela já possuía. Ela tinha tudo, mas ela queria ter o conhecimento que Deus tinha acerca do bem e do mal. E naquele momento, a proposta da serpente parecia lhe agradável aos olhos. Parecia-lhe melhor aos seus olhos. E o que Eva fez? Eva aceitou. Trazendo dentro dessa palavra, trazendo para cá, Eva negociou a vinha dela, a herança dela. Irmã Cristina, nada a ver. É? Bem, com essa atitude de Eva, o que nos aconteceu? Eva tinha vida eterna garantida. Eva não saberia o que era adoecer. Eva não saberia o que era sentir fome, o que era sentir frio, o que era sentir dores, o que era sentir medo. Eva não saberia nada disso. A herança dela, o que ela tinha, lhe garantia isso. Mas a proposta da serpente parecia-lhe melhor. Mas ela não foi ouvir lá no contrato, ela não leu o contratozinho, ó. E foi ver, né? As cláusulas desse contrato. Ela não viu que ao trocar a herança dela pela proposta da serpente, o que parecia ser bom, mais lucrativo para ela, ia vir com peso, ia lhe custar muito caro. E lhe custou caro. Teve que ser expulsa do jardim. Lhe adveio dores sobremaneiras na hora do parto. E o pior de tudo, perdeu a intimidade e o passe direto de falar com o Senhor face a face. E isso nos alcançou as gerações posteriores. Ela perdeu. Adão perdeu. Todos nós perdemos esse direito. Certo? Jesus vem e nos devolve esse direito. Fomos expulsos do jardim, o Senhor nos devolve o jardim. Jesus vem e paga esse preço. Se outrora, Eva, antes de negociar com a serpente, mas Adão, Eva tinha a vida eterna, não saberia o que era a morte? Quando ela faz a troca com a serpente, quando ela negocia com a serpente,
ela perde esse direito de vida eterna. E aí ela está destinada à morte. Há um rompimento. Mas aí o Senhor Jesus vem e resgata a nossa herança. Aleluia! E nos devolve esta herança lá na cruz do Calvário. Queridos, outra coisa que eu e você precisamos entender de herança. Herança não é mérito de quem herda. Quem herda não pagou nada. Quem herda uma casa. Quem herda uma fazenda. Quem herda uma fazenda de cacau, de gado. Quem herda aquela fazenda não sabe quanto suor foi derramado para poder arar ali aquela terra. Não sabe quanto suor foram derramados na foice, na enxada, certo? Quem herda hoje uma grande multinacional não sabe as lutas que foram quando aquela mesma multinacional, outrora, lá no iniciozinho, foi apenas um escritóriozinho ou um quartinho dentro de uma casinha pequenininha, ou até mesmo um sonho dentro de um papelzinho projetado dentro de um quarto. Não sabe quantas noites foram perdidas, quantos sacrifícios, quantas renúncias foram feitas. É por isso que hoje, pessoas herdeiras, você vê muitos herdeiros aí de multinacionais vendendo as suas ações, trocando, só para poder pegar o dinheiro e gastar. Sabe por quê? Porque ele não trabalhou, ele não suou para construir aquela multinacional, para construir aquele império, para construir aquele bem, para erguer, para consolidar. Nabote, a Bíblia não fala, mas quem sabe Nabote nem trabalhou nessa vinha. Não sabe o esforço que o pai, que a mãe, que os seus, né, antecessores fizeram para manter aquela vinha, para construir aquela vinha. E talvez a proposta de Acabe era boa, sim. Ó, Nabote, eu te dou uma vinha melhor. Ou se tu não quiser trabalhar, tu quiser desfrutar, eu te dou o dinheiro dessa vinha. Ó, tu nem precisa se cansar. Eu te dou o dinheiro e tu vai desfrutar. Quantos hoje filhos e filhas, homens e mulheres, não fazem isso? O pai e a mãe. O pai trabalhou lá como ajudante de pedreiro. Ou qualquer outro emprego e juntou dinheiro, né? Foi juntando, né? Abrindo mão aqui, abrindo mão acolá, regrando aqui, regrando lá, para que pudesse, no final dos seus dias, dizer: eu deixei uma casa para meu filho, eu deixei uma casa para minha filha, eu deixei uma casa para os meus filhos. E aí esse homem, essa mulher morre e os filhos estão lá brigando pelas divisões do bem. E aí, ó, não, vamos vender esta casa. Mas é só 10 mil, é só 20 mil, não importa, vamos vender e a gente reparte aqui, divide aqui o valor. Se esquecendo das renúncias, se esquecendo daquilo que os seus pais tiveram que renunciar, abrir mão para poder garantir aquela herança, garantir aquela moradia para eles. Para que eles pudessem dizer: eu tenho algo para chamar de meu, eu tenho um teto para chamar de meu. E louvado seja Deus que Nabote não fez como Acabe queria. Provavelmente, Nabote viu os esforços do pai. Pode não ter participado do início, mas viu como era valioso aquilo. Ouviu seus pais falando da luta dos seus avós para poder ganhar, garantir, conquistar aquela propriedade, aquela vinha. Não era esforço dele,
mas ele valorizou o esforço de alguém que deixou para ele. Não era mérito dele. Entenda, herança não é mérito meu e nem seu. Herança é resultado de luta, de trabalho, de renúncia de alguém que garantiu, que conquistou e hoje deixou você como herdeiro. Talvez você hoje está com seu ministério aí, você é líder de louvor, está com sua voz linda, uma voz abençoada, uma voz agradável de se ouvir. E você está achando que é mérito seu. Não é mérito seu. Entenda isso. Não é mérito seu. Você é ministro da palavra, que quando prega, multidões são arrastadas aos pés de Jesus. Você é ministro da palavra, que quando prega, o inferno estremece, se abala. Você é ministro da palavra, ministro de louvor, que quando pega o microfone, multidões são impactadas. Não é mérito seu, entenda isso. Não é mérito seu. Não é por mérito seu. Alguém conquistou e não foi você. Você herdou de alguém que pagou um preço. E o preço foi alto. Foi preço de cruz. Que eu nem você tinha condição de pagar. E ele pagou. Você hoje herdou uma casa do seu pai e da sua mãe. Talvez hoje você morava de aluguel. E seu pai ou sua mãe morreu e hoje você tem uma casa, um teto para chamar de seu. Mas não é mérito seu, não foi você que conquistou. Foi seu pai e sua mãe que teve que abrir mão lá no passado, para que hoje você conquistasse. A salvação também não é diferente. Nós não tínhamos como pagar aquela dívida. Nós não tínhamos como pagar pela nossa salvação. Alguém pagou por mim e por você. E por isso eu e você não podemos negociar a nossa salvação. Por isso eu e você não podemos negligenciar essa herança herdada pelo Senhor. Eu não ganhei. Eu não paguei o preço por ela. Você não pagou o preço por ela. Então não negocie o seu chamado. Não negocie a sua herança. Não fique pensando que é mérito seu, porque não é. Não é mérito seu. Não é mérito nosso. Eva negociou aquilo que ela tinha do Senhor. Eva negociou, mas Adão, uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, diário, constante, com o Senhor, pela proposta da serpente. Porque naquele momento a proposta da serpente parecia-lhe melhor aos olhos de Eva. Eva negociou e pagou um alto preço. E você? Vai ficar negociando até quando? Você vai negociar sua chamada? Você homem, você mulher que está aí agora. Você aí, marido, que está pensando em abandonar sua esposa. Porque a proposta de Acabe lhe parece melhor do que a que você tem, da que você recebeu do Senhor. Porque a mulher que Acabe está lhe oferecendo está mais nova, está mais vistosa do que a sua. Está ali mais atraente. Olha as cláusulas, viu? Do contrato. Isso serve para você também, mulher. Não se esqueça, homem, não se esqueça, mulher, que esse homem que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, por mais que hoje não esteja aparentemente agradável aos seus olhos, teve um preço que você pagou. Não foi assim? Você chorou, você orou, você enfrentou tantas batalhas, tantas lutas para poder estar hoje com a sua mulher, estar hoje com o seu marido, e você vai abrir mão da sua herança?
Por uma proposta de Acabe? Por uma proposta de Satanás? Não abra mão da sua herança. Não negocie, não venda, não troca aquilo que você herdou, que você conquistou. Quantos homens e quantas mulheres têm aberto mão daquilo que ganhou do Senhor, que conquistou no Senhor, e correndo o risco de terminarem falidos, pobres, sem nada, porque não soube cuidar daquilo que herdou por direito seu, na tentativa de trocar aquilo que foi herdado por algo melhor, acaba correndo o risco de ficar sem nada. Quantas pessoas hoje herdam uma coisa hoje, troca, vende por algo que aparentemente é melhor, e daqui um ano, 2 anos, 3 anos, tá na miséria, tá sem nada. Talvez você esteja nessa situação, querendo negociar a sua chamada, negociar o seu ministério, o seu casamento, a sua empresa, os seus filhos. E se você não tomar cuidado, você vai terminar sem nada. E ainda perdendo a sua salvação, que é o bem mais valioso que um homem ou uma mulher pode conquistar no Senhor. Não negocie a sua chamada. Não venda a sua herança. O diabo, ele quer roubar a sua herança. Mas em nome de Jesus, que você hoje possa fazer como Nabote. Que o Senhor me guarde de que eu te dê a herança de meus pais. Na BKJ de 1611, na King James, esse versículo 3 não fala guarde, mas fala proíba. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. O Senhor hoje te proíbe de negociar a tua chamada com Acabe, com Satanás, com os prazeres deste mundo. O Senhor hoje te proíbe de abrir mão daquilo que Ele te deu, a preço de sangue. Entenda, nós estamos na graça, mas não é de graça. Você está vivendo o tempo da graça, mas ela não é de graça. A graça não veio de graça. Aleluia. Você é pastor, você é pastora, você é ministro de louvor, ministro da palavra. Estamos vivendo no tempo da graça, mas ele não veio de graça. Não negligencie a sua chamada, não negligencie a sua família, não negligencie os seus dons, não negligencie a sua salvação. Não negligencie aquilo que o Senhor Jesus pagou por mim e por você naquela cruz. Esse dom que você tem, homem, esse dom que você tem, mulher, não é mérito seu. Não é mérito seu. Não negligencie, pastor, a igreja, o ministério que o Senhor confiou a você, porque não é mérito seu. Essa igreja, esse rebanho que o Senhor confiou nas tuas mãos, não é mérito seu. É mérito do Senhor. Então não negligencie a herança do Senhor. Não negligencie o rebanho que o Senhor confiou nas tuas mãos. Você é ministro de louvor. Não negligencie o seu chamado. Não negligencie o seu ministério. Trate com zelo, com amor, com cuidado aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Porque um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te ilumine. E que Ele te atraia a um relacionamento íntimo e sincero contigo. Deus te abençoe.
em nome de Jesus Cristo. Amém.